Muito bom dia. À semelhança dos restantes oradores, começo naturalmente por felicitar o Sr. Professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia pela iniciativa deste colóquio e queria agradecer também o convite que me foi feito para estar aqui hoje presente e que muito me honra. Ainda para mais com o prazer de estar num painel moderado pelo Sr. Professor Dr. José João Abrantes e com a presença dos Srs. Professores Dr. José Lebre de Freitas, Wagner Menezes e Pedro Caetano Nunes, por quem tenho grande respeito, estima e admiração. Dito isto, e porque o tempo é curto, vou direto ao tema que escolhi no âmbito deste painel, os novos desafios do direito ao processo equitativo, a sua compatibilização com a arbitragem. E é um tema que, de certo modo, vai também de encontro à excelente intervenção do Sr. Professor Dr. José Lebre de Freitas, embora eu não me centre na Convenção Europeia dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos, aliás. Para o efeito, e muito resumidamente, a minha intervenção será estruturada em duas partes. Uma primeira parte, onde irei referir a consagração e importância em geral do direito ao processo equitativo, e uma segunda parte, onde irei analisar os desafios que o direito ao processo equitativo coloca na arbitragem. E terminarei com umas breves conclusões. Como referi, começo por um breve enquadramento geral quanto à consagração e importância do direito ao processo equitativo. O direito ao processo equitativo, muitas vezes também apelidado de devido processo legal ou na terminologia inglesa due process of law, é um dos direitos humanos mais elementares. É um direito com raízes históricas longínquas, que remontam ao artigo 39 da Magna Carta inglesa de 1215, e é de facto um direito muito importante em qualquer processo e perante qualquer tribunal, estadual ou arbitral. Não surpreende, por isso, o destaque que o direito ao processo equitativo ocupa no artigo 10º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E face a esta importância, é igualmente compreensível o destaque e a ampla consagração do direito ao processo equitativo noutros diplomas legais e instrumentos normativos. Refiro-me designadamente ao artigo 6º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que já se falou aqui hoje, ao artigo 47, segundo parágrafo da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e ao artigo 14, número 1 do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. Isto, naturalmente, para além da ampla consagração que o direito ao processo equitativo encontra em inúmeras constituições de diferentes países, entre as quais destaca a nossa Constituição, mais concretamente no artigo 20, número 4. Esclarece-se ainda, desde já, que, apesar de ser um direito que tradicionalmente é invocado com mais frequência no direito processual penal, o direito ao processo equitativo vale também noutros domínios, designadamente no âmbito do processo civil e na arbitragem, devendo entender-se, no fundo, que o mesmo é afirmado no artigo 20, número 4 da Constituição, como uma garantia processual universal. No fundo, poder-se afirmar que o direito ao processo equitativo compreende um núcleo normativo essencial que é transversal a todo o direito processual, aqui se incluindo a arbitragem, e cujos efeitos se estendem a todas as instâncias da administração da justiça. Dando isto por assente, impõem-se ainda algumas breves palavras sobre o seu conteúdo, designadamente quanto à questão de saber em que se traduz, afinal, o direito ao processo equitativo. A este respeito, conforme salienta o professor José Lebre de Freitas, é sabido que o direito à jurisdição não implica apenas o direito de acesso aos tribunais. É igualmente necessário que o processo a que se acede apresente garantias de justiça, de modo a que se consiga alcançar a justa composição do litígio. Por outras palavras, é preciso que o processo seja equitativo, isto é, justo. A tutela jurisdicional efetiva assim o exige. Dir-se-á, aliás, a este propósito, que de nada serve ao particular aceder à justiça se a sua posição em juízo não se encontrar igualmente protegida. Por exemplo, se ele não puder apresentar o seu caso, se não se puder defender, se não lhe for dada a oportunidade de produzir prova, se for tratado de forma desigual em relação à outra parte, etc. Ora, tendo em vista esta finalidade, torna-se indispensável observar, ao longo de todo o processo, um determinado conjunto de princípios e regras fundamentais em que o direito ao processo equitativo se concretiza, tais como a independência e imparcialidade do tribunal, a observância do princípio do juiz natural, a publicidade do processo, a fundamentação da decisão e o seu proferimento em prazo razoável, o direito à prova, o princípio de igualdade das partes, o princípio de contraditório. No fundo, alguns destes princípios e regras fundamentais estão, aliás, bem evidenciados no artigo 10º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, caso da igualdade, caso da publicidade, a independência e imparcialidade do tribunal, etc.
E é justamente aqui, a este nível, que se levantam as maiores dificuldades. Isto é aqui que se evidenciam os desafios que o direito ao processo equitativo coloca na arbitragem. À primeira vista, parece de facto existir alguma dificuldade de compatibilização de alguns destes princípios e regras fundamentais com a arbitragem. Em todo o caso, antes de chegar a estas dificuldades de compatibilização que refiro, como ponto prévio, não posso deixar de começar por salientar, de forma muito categórica, que o direito ao processo equitativo é uma exigência elementar na administração da justiça e, consequentemente, qualquer meio de resolução de litígios que se pretenda afirmar como tal. Deste modo, não obstante a origem contratual da arbitragem voluntária e a sua forte matriz centrada na autonomia privada, a verdade é que em qualquer processo arbitral há determinados princípios fundamentais que deverão ser sempre respeitados. Princípios que, no essencial, correspondem àquele mínimo que nos permite afirmar estarmos perante um processo equitativo. A lei de arbitragem voluntária, de resto, não se mostrou indiferente à importância que este direito reveste, e daí o que se encontra estabelecido no artigo 30, número 1, onde se prevê expressamente a necessidade do processo arbitral dever respeitar sempre certos princípios fundamentais. Em todo o caso, neste âmbito, o ponto essencial que cumpre destacar é o de que o respeito por estes princípios é condição de validação pública de um processo privado, isto é, o Estado só pode admitir decisões de tribunais privados na medida em que tais decisões cumpram determinadas regras mínimas de justiça processual em que o direito ao processo equitativo se concretiza e que impedem que o processo arbitral caia em descrédito. E daí que o legislador português preveja a possibilidade da sentença arbitral ser anulada caso algum dos princípios fundamentais do número 1 do artigo 30 da Lei de Arbitragem Voluntária, e não só, tenha sido violado, facto que atesta bem, portanto, a importância destes princípios. Muito rapidamente, quais são então as alegadas dificuldades de compatibilização do direito ao processo equitativo com a arbitragem? Face ao tempo que disponho, irei apenas brevemente referir três: o princípio da publicidade do processo, o princípio do juízo natural e o prazo razoável. Começo com o princípio da publicidade do processo, que é um dos pontos que tem gerado mais debate pela sua importância e complexidade. A exigência de publicidade representa, como se sabe, uma garantia de transparência do exercício da função jurisdicional. Na verdade, e costuma salientar este respeito, que se os tribunais administram a justiça em nome do povo, nos termos do artigo 202, número 1 da Constituição, é natural que o povo deva poder conhecer o modo como são praticados os atos processuais e as decisões dos tribunais. No fundo, ao abrigo de uma conhecida máxima de um acórdão inglês, de 1923, de que a justiça não deve ser só feita, mas deve ser vista a ser feita. Neste sentido, o princípio da publicidade encontra-se assim amplamente consagrado e compreende em processo civil a publicidade das audiências, bem como o direito de acesso ao processo. Em todo o caso, não obstante a importância deste princípio, importa salientar que ele não é um princípio absoluto, o que justifica que o mesmo comporte exceções. Exceções que, de certa forma, se evidenciam na arbitragem, em que o princípio da publicidade do processo é suscetível de entrar em conflito, desde logo, com uma das principais vantagens que este meio de resolução alternativa de litígios apresenta, que é justamente a confidencialidade. No fundo, atendendo à origem contratual e à natureza privada da arbitragem, poder-se-á, aliás, considerar natural que os processos arbitrais sejam, por norma, confidenciais. E é isto que se verifica em Portugal na Lei de Arbitragem Voluntária, no artigo 30, número 5, em que a confidencialidade é a regra, embora não possa deixar de salientar que este número 5, a segunda parte, e o número 6, admitem amplas exceções à confidencialidade. A questão é controvertida e tem sido muito discutida, particularmente por referência ao artigo 6º na Convenção Europeia dos Direitos Humanos, tem sido muito discutida pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e a resposta em geral tem sido muito clara. A ausência de publicidade na arbitragem não viola o direito ao processo equitativo, desde que isso não ponha em causa nenhum interesse público relevante. A questão-chave é esta. E daí que a questão seja particularmente controvertida no domínio da arbitragem administrativa e das chamadas arbitragens de investimento, em que, por envolverem Estados ou certas entidades públicas, a ausência de publicidade nestes casos é suscetível de levantar questões mais delicadas, na medida
em que poderá estar em causa a defesa do interesse público ou de interesses coletivos relevantes, que justifica que deva ser respeitado o princípio da publicidade. A segunda dificuldade de compatibilização do direito ao processo equitativo com a arbitragem que mencionei está relacionada com o princípio do juiz natural. Muito rapidamente aqui é importante ter presente que, ao contrário do que sucede num processo estadual, onde vigora o princípio do juiz natural e onde as partes não desempenham qualquer papel na constituição do tribunal e na designação do juiz, na arbitragem as partes assumem um papel fulcral na constituição do tribunal, nomeando árbitros, ou pelo menos tendo essa possibilidade. Ora, a ausência deste princípio leva a que se coloquem problemas que não existem nos tribunais estaduais, desde logo problemas de independência e imparcialidade dos árbitros. Sob este ponto, importa observar que, enquanto nos tribunais estaduais os juízes presumem independentes e imparciais, uma vez que, por norma, não conhecem as partes, nem são escolhidos por elas, nos tribunais arbitrais não é exatamente assim, uma vez que são as próprias partes que os nomeiam. E daí que vários autores entendam que a questão da independência e imparcialidade acaba por ser mais sensível nos tribunais arbitrais do que nos tribunais estaduais. Por fim, terceira e última dificuldade de compatibilização do direito ao processo equitativo com a arbitragem é a questão do prazo razoável, isto é, do direito a que todos têm a que a sua causa seja julgada em prazo razoável. Um direito que, como o Sr. Professor José Lebre de Freitas disse, não está previsto expressamente na Declaração Universal, no artigo 10º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Além da questão, aqui a questão que se coloca é, além da dificuldade de saber se a exigência de um prazo razoável se pode ou não aplicar à arbitragem, o problema surge depois em definir o que é o prazo razoável em processo arbitral. A este respeito, importa salientar que, diferentemente do que sucede nos tribunais estaduais, na arbitragem as partes podem fixar livremente o prazo para a sentença arbitral ser proferida. Desta forma, digamos, não basta apenas atender às circunstâncias do caso para determinar o que é o prazo razoável. Na arbitragem, a determinação do prazo razoável deve ser feita, em primeiro lugar, por referência à convenção de arbitragem, isto é, por referência ao que as partes possam eventualmente ter acordado sobre este ponto. Digamos que este princípio não se aplica assim exatamente nos mesmos termos que o conhecemos no âmbito da justiça estadual. Para terminar, apenas umas breves conclusões. Aparentemente, parecem de facto existir algumas dificuldades de compatibilização do direito ao processo equitativo e do mencionado artigo 10º da Declaração Universal dos Direitos Humanos com a arbitragem. Pelo menos tal como compreendemos este direito no âmbito da justiça estadual. Em todo o caso, isso não nos deve levar à conclusão, não nos deve automaticamente levar à conclusão algo alarmista de que toda a arbitragem viola aquilo que referimos como um dos direitos humanos mais elementares, o direito ao processo equitativo, ou porque não funciona o princípio do juiz natural, ou porque as sentenças arbitrais, por norma, não são públicas, etc. Acima de tudo, é importante ter presente que a justiça estadual e a justiça arbitral não são iguais. É óbvio, mas não deixa de ser importante recordá-lo. Os tribunais arbitrais são verdadeiros tribunais, previstos no artigo 209 da Constituição, certo? Exercem função jurisdicional, certo? Mas, como disse bem um conhecido acórdão do Tribunal Constitucional, o acórdão 230/86, os tribunais arbitrais não são tribunais como os outros. Não são órgãos de soberania, a soberania só ao Estado pertence, não têm os imperi, significando isso desde logo que não têm a competência executiva, e note-se que mesmo a função jurisdicional é exercida apenas em relação a litígios que, nos termos da lei, sejam consideráveis arbitráveis. E o problema é justamente este. Muitas vezes nós equiparamos a justiça estadual e a justiça arbitral, mas a verdade é que só em alguns pontos é que estas duas justiças são equiparáveis. Existem grandes diferenças entre as duas, que não poderão ser esquecidos quando falamos da compatibilização do direito ao processo equitativo com a arbitragem. Ou seja, existem certas e relevantes especificidades que a arbitragem apresenta, especificidades próprias que advêm da diferente natureza deste meio de resolução alternativa de litígios, em particular da sua origem contratual, e que não deverão ser esquecidas quando estabelecemos a este respeito comparações com a justiça estadual. No fundo, era isto, e com isto termino. Muito obrigado.